Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Parabéns para o João pela apresentação. E agora eu vou estar dividindo um pouquinho sobre tratamento de semente com os senhores. Bom, tratamento de sementes já é uma técnica utilizada há muitos anos. Eu vou estar falando um pouquinho sobre qual a importância do tratamento no sistema e quais são as tecnologias hoje que estão embarcadas nos diferentes tratamentos de sementes, seja on-farm ou seja no tratamento de semente industrial no TSI. Então, definição, pessoal, o que é tratamento de sementes? Então, basicamente, ele consiste na aplicação dos defensivos, seja ele químico ou biológico, nas sementes para controlar essas pragas iniciais, que seriam os fungos, também causador de algum dano para a semente, para a muda e principalmente para a planta final. Então, o tratamento de semente consiste nessa proteção inicial das sementes. Se feito adequadamente, com certeza essa prática vai proteger essas sementes na fase inicial da lavoura. Então, desde a semeadura até a emergência dessas plântulas. Esse período de proteção, a gente costuma dizer que depende, logicamente, dos produtos, residual, enfim, mas em média de 20 a 25 dias após a emergência dessas sementes. E a estratégia de tratamento é o quê? É poder conciliar diferentes soluções que seriam sementes, biotecnologias, os produtos químicos e os produtos biológicos. Entre os produtos biológicos, podemos falar os enraizadores, os inoculantes e outras soluções que estão surgindo no mercado. E ter como a principal estratégia é entregar a melhor experiência para o agricultor, que passa pela confiança em realmente ter o produto que está sendo comercializado protegendo a sua semente, comodidade por receber uma semente pronta quando o tratamento é industrial e a própria segurança, tanto dele quanto dos seus colaboradores. Outro ponto importante da estratégia de tratamento é oferecer essas soluções integradas, visando o aumento do tratamento de forma mais profissional. Então, vocês vão observar que eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento on-farm, mas o meu foco principal, com certeza, é na tecnologia do tratamento industrial. Aqui, pessoal, uma ilustração. Se não existisse o tratamento de semente, o quanto a gente estaria expondo de produto, por exemplo, no meio ambiente. Vamos supor que a gente plantasse só a semente sem tratamento, então, após essa operação, fizéssemos uma pulverização foliar. Então, pegando 1 hectare, nós íamos aplicar produto para 10 mil metros quadrados. Quando vai para suco de plantio, 500 metros quadrados, e quando vai para tratamento de semente, diminui bastante, vamos para 55 metros quadrados. Isso é mais uma ilustração dizendo que nós vamos estar reduzindo o uso dos produtos e, principalmente, vamos estar colocando o defensivo onde realmente ele precisa estar, que é na semente. Aqui um pouquinho sobre quais as pragas causam dano para a cultura. Então, pega a questão do trigo, pragas mastigadoras e sugadoras, os corós, pragas de solo, pragas de parte aérea, como pulgões, lagartas e percevejos, que também podem estar na palhada, nos restos culturais, causando dano. Então, a importância de fazer essa proteção inicial para poder combater essas pragas iniciais. E falando em doença, nós temos as doenças biotróficas e necotróficas. No caso aqui, condição de Rio Grande do Sul, nós estamos vindo de aproximadamente 10 dias de um tempo bastante seco, sem chuva. Então, caso do oídio, aumenta bastante a incidência dessa doença. As manchas, principalmente em áreas de trigo sobre trigo, que está ocorrendo bastante também. E principalmente a ferrugem em condições, por exemplo, 15 dias atrás, a precipitação alta e baixa temperatura, é onde ela gosta. Então, temos condições para todo tipo de doença em diferentes situações. Aqui uma tabela de recomendação, eu peguei apenas um exemplo. Para quê, pessoal? Para a gente entender que nós temos hoje diversas cultivares ofertadas no mercado, seja de qualquer um
das empresas parceiras aqui, Biotrigo, Embrapa, Fundação, OR, Semevinha, enfim, independente da empresa, nós sabemos que cada uma delas tem a sua recomendação de população, como foi falado pelo João, e também tem a questão das notas por sanidade para cada uma das doenças, para cada um dos cultivares específicos. Então, se a gente pega um cultivar e nós já sabemos que esse cultivar tem uma suscetibilidade maior a manchas, nós vamos fazer uma recomendação de um produto específico para controle de manchas. Se esse cultivar tem suscetibilidade para manchas e também suscetibilidade para o ídio, por exemplo, nós vamos estar complementando com outros grupos químicos para poder realmente ter um tratamento completo. Importância das doenças quando se começa para se começar um manejo. Então, a semente, pessoal, basicamente, nós já temos um inóculo inicial dessas doenças. Nós sabemos da transmissibilidade que vem das doenças na semente para a parte aérea, e isso, com certeza, vai causar uma ocorrência precoce dessas doenças. Então, tratar semente para fazer essa asepsia inicial e também para proteção dos primeiros dias ali após emergência. Consequentemente, a importância desse tratamento para que não tenha redução de stand dessa planta inicialmente. Aqui alguns fungos já presentes tanto na semente quanto no solo, como eu comentei, em situações de trigo sobre trigo, por exemplo, a gente tem bastante ocorrência de fungos presentes no solo, seja na semente ou nos restos culturais ou nas palhadas. Então, realmente, o produtor se atentar para essas áreas, recomendar o cultivar mais específico e que tenha algum tipo de proteção para que a gente não perca o stand inicial já de largada. Outro ponto importante, entender quais as doenças causam dano e principalmente qual o potencial dessas doenças em diminuição de rendimento. Então, vou dar um exemplo aqui do oídio, alguns dados aqui do Ricardo Casa, de até 79% de redução quando se tem presença de oídio. Ferrugem, mais de 63%, Hemitospora 80% e assim sucessivamente. Então, qual a importância do tratamento de semente para asepsia e controle inicial, como eu já comentei. Aqui um pouquinho da cultura do trigo, a foto inicial à esquerda, na parte superior, mostrando uma lavoura bem estabelecida, bastante sadia, a foto à direita mostrando que o manejo, tanto do tratamento de semente quanto das primeiras aplicações, foi bastante eficiente. Então, começar bem, um bom tratamento de semente, uma boa semente, e depois continuar com as aplicações foliares, com intervalos de 15 dias, fazendo essa proteção realmente das plantas para entregar o maior rendimento e a maior rentabilidade para o produtor. Importância de começar bem. Então, como eu comentei, uma escolha de uma boa cultivar, semente de qualidade, um bom tratamento de semente para que a gente tenha um bom estabelecimento. Como comentado pelo João novamente, espaçamento, densidade, seja entre plantas ou entre linhas, a gente sempre cuidar para que a gente tenha um bom estabelecimento e uma boa sanidade com tratamento de semente neste caso. Parte determinante da produtividade, pessoal. Começar bem para que a gente realmente possa chegar bem. Então, ver uma lavoura bastante sadia, tendo ali as principais componentes de rendimento, dá um exemplo para o trigo, bandeira -1 e -2, bastante sadia para que a gente possa reverter toda essa sanidade, esse potencial em produtividade. Então, aqui uma foto de uma lavoura na safra passada, com mais de 100 sacos por hectare, com uma sanidade muito boa desde o início até o fim do ciclo da cultura. Outro ponto importante, pessoal, do que vale nós termos boa semente, estar fazendo uma escolha de densidade adequada, um bom cultivar, um bom tratamento de sementes, se nas boas práticas a gente não plantar numa condição adequada de umidade e temperatura e principalmente a questão de profundidade. Então, se a gente observar aqui,
Do lado esquerdo, profundidades acima de 5 centímetros. Olha quantas plantas por metro linear nós tivemos, 35. Profundidades adequadas de 3, de 2 a 3, até 5 centímetros, mais de 60%, 70% de plantas, 59 plantas por metro linear. Então, quanto é importante a escolha do cultivar, uma boa qualidade de semente, um bom tratamento, uma boa densidade, se a gente não cuidar das boas práticas também, nesse caso, a regulagem de profundidade. Olha o que vai causar no nosso stand inicial. Aqui, pessoal, é importante a gente verificar a questão de viabilidade de semente. Então, aqui nós temos o eixo X, que seria tempo, e o eixo Y, que seria germinação. Então, todo mundo sabe que a germinação acima de 80%, a nível de ministério, já é possível comercializar essa semente. O que nem todos sabem é que a qualidade fisiológica ela é fundamental para estabelecer o tempo de armazenamento dessas sementes. Então, nós temos ali na fase 1, sementes com germinação acima de 90%, vigor acima de 80%. Essa qualidade ela é perdida lentamente. Então, prolonga-se o período de vida útil no armazenamento. Quando a gente tem uma semente já partindo para a fase 2 ou próximo da fase 2, com sementes próximo de 80 de germinação e vigor abaixo de 80, essa qualidade fisiológica dessas sementes com certeza será perdida rapidamente e reduz o tempo de armazenamento dessas sementes. Então, se eu tenho um tratamento de semente a ser feito, tanto uma semente de alta ou de baixa qualidade, não que ela tenha menos de 80, mas que esteja muito próximo de 80, isso vai ocasionar algumas perdas, sem dúvida nenhuma. Então, a nossa recomendação é que se faça tratamento de semente em sementes de altíssima qualidade, para que a gente realmente possa proteger o stand inicial e faça a proteção contra essas pragas e doenças. Então, contexto mais desafiador hoje, pessoal, aumentar a qualidade dessas sementes e torná-las protegidas e devidamente tratadas com a maior tecnologia possível. Então, grande objetivo, combinar soluções visando a melhor oferta para maior performance, seja em sementes ou biotecnologia, seja em proteção de cultivo, produtos biológicos, trazer toda essa ciência de dados e trazer uma solução sobre medida para o agricultor que vai estar adquirindo essa semente tratada. Inoculante também, pessoal, era um grande desafio do tratamento de semente industrial há uns anos atrás, mas hoje nós já temos soluções muito eficientes para inoculação e com tempo de prateleira hoje muito grande, próximo de 90 dias, por exemplo. Então, o inoculante hoje não é mais gargalo para tratamento de semente industrial. Temos tecnologia muito eficiente para este caso também. Aqui uma frase do saudoso Dirceu: rentabilidade é proporcional ao conhecimento aplicado por planta, pessoal. Quanto mais conhecimento, mais tecnologia, fazer as coisas certas nas horas certas, consequentemente, nós vamos estar trazendo uma rentabilidade e um retorno financeiro muito maior para o produtor rural. Quando se fala em tratamento de semente, pessoal, nós temos mais de 100 anos do primeiro produto que foi lançado para tratamento de sementes. Então, o primeiro produto foi lançado em 1914 e foi basicamente para a cultura de trigo. Eu vou estar falando um pouquinho sobre essa evolução. Então, a história da evolução do TS: em 1914 foi lançado um produto chamado Uspulum, que foi um fungicida para tratamento de semente. Então, temos mais de 100 anos de tecnologia para tratamento de semente. E as primeiras máquinas vieram ali a partir de 1926 e assim foi se evoluindo. Então, na década de 70, as primeiras máquinas de tratamento de semente foram introduzidas no Brasil. E, basicamente, as estratégias de todas as grandes companhias, elas começaram aqui no Brasil a ser iniciadas por volta de 2009, 2010, onde cada uma tem a sua estratégia específica, mas essa introdução ocorreu há basicamente 14, 15 anos atrás.
Aqui um pouquinho, pessoal, do que era, mas não deixou de ser em alguns locais, que é o tratamento na fazenda, às vezes de formas sem proteção, se a gente for olhar, com máquinas sem precisão. Então, isso ocorre ainda hoje nas lavouras. A gente comenta que tivemos uma evolução, mas ainda temos um cenário a ser vencido, que é a exposição dos nossos colaboradores a esse tipo de operação. Aqui um pouquinho do que é na questão das embalagens. Então, muitas embalagens, tratamento de semente tem agente adesivo, então é mais difícil de retirar esse produto das embalagens também. A questão que nós estamos no grande desafio, que é diminuir também a questão da semente salva, da pirataria. Então, muitas vezes o produtor que compra esse tipo vamos dizer, de tecnologia ou de esse tipo de coisa, eles não têm garantia e não sabem realmente o que está indo nessa sacaria. E quando a gente fala de descarte de embalagem, pessoal, o Brasil, sem dúvida nenhuma, é exemplo para o mundo. Nós temos mais de 95% das embalagens que saem dos distribuidores, das cooperativas e retornam para as centrais de embalagem. Então, o Brasil hoje é referência nessa questão de embalagem. Então, quanto mais nós conseguimos diminuir essa questão das embalagens, melhor vão ser para todos. Aqui um exemplo de um tratamento on-farm bem feito. Então, a gente vendo aqui abastecer em Big Bag, as proteções devidas, EPI, máscara, luva, estão fazendo de forma adequada, mas ao mesmo tempo a gente vê que nós temos uma evolução de todo esse processo. Então, máquinas aqui de 1930, passando por máquinas um pouco mais modernas, máquinas de fluxo contínuo e, por último, máquinas onde realmente a gente tem um controle total de todas as operações. Então, vou estar detalhando mais sobre a questão do tratamento industrial e o que temos hoje de mais moderno nas tecnologias para aplicação dos defensivos nas sementes. Então, quando a gente pensa em equipamentos, pessoal, o que a gente espera de um equipamento? Principalmente precisão. Precisão na dosagem, precisão no número de sementes, segurança, seja para os operadores, para as sementes, que a gente realmente tem uma garantia do que está indo ali, agilidade, a gente precisa de agilidade nesse processo e rendimento operacional. Então, os pontos principais hoje dos equipamentos mais modernos é sobre esses 4 pilares: precisão, segurança, agilidade e rendimento. Então, aqui eu vou mostrar uma das tecnologias, pessoal, que é o equipamento por batelada. Então, é um sistema que ele opera por peso, tá? Tanto na semente quanto nos defensivos. Então, é peso de produto e peso dos químicos por densidade e peso de sementes. Então, esse valor real aplicado, ele não vai ser maior ou menor que o alvo. Ou seja, o sistema ele vai se autoajustar para aplicar a melhor precisão para aquele número de sementes ali. E hoje, esse tipo de tratamento, ele é utilizado em diferentes culturas. Tá? Aqui um pouquinho do funcionamento dessa máquina. Então, alguns itens de aplicação. Então, atomizadores altamente precisos, aletas para que tenha esse fluxo dentro da centrífuga e todas as sementes recebam a quantidade exata de produto, nem mais, nem menos, e o ângulo para que essas sementes realmente estejam sendo tratadas de forma uniformemente e que todos recebam a quantidade exata de produto. Então aqui, pessoal, como que funciona? Como eu comentei anteriormente, nós não temos mais nessa tecnologia de tratamento industrial o envolvimento de pessoas no processo, tá? Então são basicamente os produtos que vêm em embalagens de 1.000 litros, por exemplo, que são essas ilustrações aqui, B1, B2, B3 e B4. No B1, aqui para baixo, nós temos as bombas peristálticas, ou seja, pesagem do produto que retira do IBC e que vai ser aplicado na máquina. Então, todas as embalagens possuem bombas individuais.
nós conseguimos hoje aplicar produtos de forma individualizadas, sem necessidade de mistura ou calda previamente. Aqui um pouquinho do fluxograma, então hoje pode-se aplicar até mais de 8 produtos, se necessário. Então aqui nós temos tecnologia para aplicar produtos líquidos e também produtos sólidos, no caso de inoculantes ou qualquer outra tecnologia, pós-secante para dar o acabamento e a finalização dessa semente, maior fluidez também. Então aqui compõe toda essa tecnologia que eu estou comentando. Embalagem de 1.000 litros, pessoal. Vem a grande pergunta de alguns dos senhores, mas como que eu faço a agitação desse produto? Que é muito fácil eu agitar uma embalagem de 1 litro, 5 litros, 20 litros. Agora, como que eu faço a agitação? Então, como vocês podem observar, aqui nós temos a hélices navais, onde em determinado produto necessita de uma hélice diferente da outra. Também temos o tempo de tratamento. Então, para determinado produto, nós temos que agitar, por exemplo, 1 hora por dia. Para outros produtos, meia hora, 2 horas, e assim sucessivamente. A rotação dessa agitação. Então, nós estamos falando de uma embalagem de 1.000 litros. A gente tem que fazer toda a agitação dentro dessa embalagem de forma que todo o produto esteja distribuído uniformemente para a hora de fazer a aplicação, a gente realmente aproveitar o máximo dessa tecnologia. Como funciona a área, a unidade de tratamento, pessoal? Fica a dúvida para quem não conhece, pessoal. Hoje, todo esse projeto, a área, ela é 100% fechada, onde você recebe essas sementes via empilhadeira, em big bag ou sacaria. Então, todos esses projetos são desenvolvidos de acordo com as NRs, local fechado, então tem as bacias de contenção, caso ocorra qualquer tipo de acidente ou derramamento de produto aqui dentro, ventilação para que os operadores que estão aqui dentro possam estar realmente usando a máscara de proteção, luva, EPI, mas que tenham um ambiente seguro, que aqueles gases que estão ali estejam circulando. Vestuário dentro do própria operação ali, ter um vestuário independente e próprio para o operador, e uma área, como eu comentei, fechada e controlada. Então aqui nós temos algumas ilustrações, o sistema dos produtos, como é que funciona, as estações de bombeamento e pesagem, e aqui um painel de controle, onde ele faz todo o ajuste e controle de todas as operações da máquina. Então, aqui do lado direito, a gente observa um equipamento onde ele tem o abastecimento via elevador, depois ele cai para uma tulha, nessa tulha ele distribui para esse sistema abaixo da tulha, que seria o sistema de pesagem dessa semente. A partir do momento que foi pesado, a máquina se autoajusta e aplica produto também para essa quantidade exata de sementes, e aí passa para a centrífuga, que é o terceiro estágio, e faz as aplicações como eu mostrei anteriormente. Depois que ele descarta essa semente, o processo começa tudo de novo e fazendo toda essa operação de forma sincronizada. Nessa ilustração aqui, temos uma máquina, por exemplo, de um rendimento de 20 toneladas por hora. Então, altos rendimentos com alta tecnologia e principalmente alta precisão. Então, é o produtor recebendo uma semente com qualidade e com confiança que aquele produto que ele comprou realmente tem a quantidade exata de defensivos, biológicos, inoculantes e assim sucessivamente. Aqui um pouquinho sobre equipamento, agora um pouquinho sobre o processo. Então, vem aquela pergunta, principalmente para os distribuidores, cooperativas, qual o equipamento utilizar, qual o rendimento, qual a capacidade do silo, quais as capacidades dos elevadores, capacidade do silo e do ensaque, sistema de aspiração, equipamentos interligados, limpeza de semente. Outra coisa, acabou o processo, saiu aquele cultivar, para iniciar um novo cultivar, tem que fazer a limpeza de todo esse processo. Não é tão demorada, mas demora ali por volta de
40 minutos, 1 hora, faz toda a retirada do material, aspiração, raspagem de produto se sobrou em algum sistema do processo. Então, aqui realmente é um sistema totalmente integrado e totalmente automatizado. Então, nós não temos mais o operador fazendo nenhum tipo de contato direto, seja com a semente, seja com os defensivos ou mesmo no processo de ensaque. Aqui uma ilustração de um projeto, para que vocês tenham um pouquinho de noção de como que funciona o sistema de tratamento. Então, ele é todo fechado e aqui nós temos as operações de abastecimento, tratamento e ensaque. E também a questão dos produtos todos em embalagens de 1.000 litros. Benefícios do TSI, pessoal. Então, tem alguns diferenciais frente aos tratamentos on-farm. Então, um sistema totalmente automatizado. Então, não tem mais o contato do operador com o equipamento. Depois de programado, o sistema trabalha de forma contínua e de forma autônoma. Sem adição de água. Então, não tem mais que preparar calda para fazer o tratamento de semente. Então, aplicação de produto puro. Acesso a históricos. Então, todas as bateladas, como eu comentei aí no processo, elas são individuais e todo esse histórico de aplicação, seja o dia, a hora, dose de produto, de ativo, tudo fica rastreado. Dosagem precisa, como eu comentei com vocês, tanto a semente quanto os defensivos, eles são pesados e a máquina aplica realmente a dosagem necessária para aquele volume de sementes. Então, é uma dosagem realmente precisa, considerando a dose e principalmente também a questão da densidade de cada produto. Aí vem tempo de armazenamento. Com todo esse processo sem uso de água e a dose exata, nós aumentamos o tempo de armazenamento dessas sementes tratadas. Então, hoje, por exemplo, num tratamento on-farm, nós vamos estar comercializando até 45 dias após tratamento e quando pega no tratamento com TSI, acima de 90 dias, com tecnologias hoje de biológicos, de inoculantes, de todos os químicos. Então, realmente, a gente aumenta o tempo de prateleira nas sementes tratadas de forma industrial. Com isso, a gente consegue planejar mais a questão do plantio, o escalonamento e também a chegada desse produto do sementeiro até o agricultor final. E, como eu comentei, toda essa rastreabilidade. Cada lote tratado, ele deixa o seu histórico e também a gente guarda uma amostra, uma contraprova da semente tratada e não tratada por até 1 ou 2 safras para que realmente, se deu algum problema no campo, a gente possa voltar naquele lote e conferir qual foi o problema. Aqui, alguns diferenciais e algumas vantagens do tratamento industrial versus o tratamento convencional on-farm. Então, como eu comentei anteriormente, precisão na dosagem, então ela aumenta de forma considerável. Cobertura e distribuição, então todas as sementes recebem a quantidade exata de produto. Isso vai facilitar bastante na proteção das pragas e das doenças. Manter a semente com altíssimo padrão de qualidade, como eu comentei também naquela curva de resposta da viabilidade. Quanto maior a qualidade fisiológica, melhor será a proteção do tratamento de semente. Maior segurança aos operadores, e todos os operadores ali usando máscara, EPI, luva e tudo mais, e são operadores treinados e capacitados para operar esse tipo de equipamento. E outra vantagem, permite o acesso ao histórico do tratamento. Quais foram os produtos, quais as doses, ingrediente ativo, qual o dia, como foi armazenado. Então, a gente tem todo esse histórico também, diferente do tratamento on-farm. Aqui uma tendência migratória, então, pessoal. O que vai estar ocorrendo ao longo dos anos, que a gente sair um pouco do tratamento on-farm e migrar para o tratamento de sementes TSI. E como vai ser essa migração, pessoal? Principalmente pelo aumento no valor da semente, pelas tecnologias e biotecnologias embarcadas.
A comodidade para o produtor, pegar uma sacaria já com tudo pronto, seria o plant applique que a gente fala, abrir a sacaria e colocar ela na plantadeira e fazer esse plantio. Maior segurança, pessoal, tanto em estar recebendo uma semente de alta qualidade, um tratamento e proteção também com mais segurança. Qualidade nas sementes, qualidade nos tratamentos, precisão nas dosagens, como eu comentei, e economia de mão de obra na fazenda, ou seja, não precisa mais ter esse tipo de operação nas propriedades. Então, é comprar uma tecnologia pronta, já embarcada junto à semente. Pessoal, quando se fala em solução para cliente, um pouquinho para nós pensarmos sobre esse processo. Então, a gente diz que aqui não sou eu que estou dizendo, né? Seria o Jack aqui. Os vencedores serão aqueles que oferecem soluções do ponto de vista do usuário. Por que eu trago isso, pessoal? Se a gente observar hoje as tecnologias, o cliente ele quer receber isso aqui, ó, essa ilustração à direita, na parte inferior, uma semente uniforme, bem tratada e com altíssima qualidade. Então, realmente, nós podermos oferecer soluções completas com tecnologia. Eu não vou entrar aqui em produtos para tratamento de semente, porque aqui nós temos muitos grupos químicos, diferentes produtos, dosagem. O que aqui nós estamos comentando é com essa tecnologia, pessoal, nós conseguimos aliar produtos, qualidade e semente. Nesse caso, a gente entrega uma solução completa para o agricultor, com precisão e principalmente confiável. E a última frase aqui para nós finalizarmos, bastante objetividade, todo o resto pode esperar, a agricultura não. Então, vamos estar preparados, vamos buscar tecnologia, buscar semente de qualidade, como está aqui, ó, a Passu, a Pazem e a Procesc, 3 instituições que estão ao lado do produtor de sementes, do produtor rural, para mostrar tecnologia, para trazer as inovações, para que junto com as empresas aqui, que também estão participando, possam estar desenvolvendo cultivares, biotecnologia que entregue um retorno e uma rentabilidade maior para o produtor.